zijn harten om te breken. Dominique, Nique s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Nessa época, nos anos 60, muitos queriam que a igreja se modernizasse. Eles reprovavam o Fausto e as convicções do Vaticano, a imagem rígida do Pio XII, Papa majestático que desde 1939 reinava sobre uma igreja revestida de tradições. Pio XII ainda não havia sido colocado em questão pelas violentas polêmicas dos anos 60 que censurariam seus silêncios prudentes com relação aos genocídios da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o século XX caminhou mais rápido do que a igreja. O fascismo, o comunismo e o capitalismo atropelaram a mensagem do Evangelho. E o avanço do progresso virava pelo avesso a ética e a moral. A Exposição Universal de Bruxelas, em 1958, ano em que desapareceu Pio XII, deu a medida da reviravolta produzida pelos progressos da tecnologia e da medicina. A vedete incontestável da exposição é o Sputnik soviético. A ciência e o materialismo exibem os seus sucessos. Os homens se confrontam no céu para o melhor e para o pior. Enfim, está na hora da igreja ouvir esse mundo inquieto, afastado da religião e do espiritual. Em 28 de outubro de 1958, a eleição do novo Papa vira uma página para toda a cristandade. João 23 muda a imagem do soberano pontífice. Proveniente de uma família camponesa de 13 filhos, ele está mais integrado ao mundo, mais aberto a ele e é muito popular. Apenas 3 meses após sua eleição, ele convoca um concílio que ele qualifica como atualização. Pela primeira vez, um concílio não se dispõe a condenar uma heresia, mas visa simplesmente a colocar a igreja de acordo com o seu tempo e, consequentemente, deter a queda preocupante da prática religiosa e das vocações no fim dos anos 50. Essa ideia já preocupara alguns cristãos antes da guerra. Em 1926, Monsenhor Cardin havia criado na Bélgica a JOC, a Juventude Operária Cristã. Sua missão era de reconquistar o mundo operário para a fé cristã. O antigo capelão da JOC, o Abade Godin, desenvolve a ideia em 1934, publicando França, País de Missão. Em seu livro, ele faz um balanço desanimador da situação da religião nos meios populares e propõe algumas medidas. Suas ideias são postas em prática aqui, no Petit Colombe, perto de Paris, em 1944. Um grupo de jovens sacerdotes decide não ficar à espera dos paroquianos na igreja e sim ir de porta em porta para ensinar o evangelho. Mas a missão junto aos operários tem mais espinhos do que rosas, no meio onde o Partido Comunista predomina e onde as queixas contra a igreja são muitas. Um desses sacerdotes é o padre Tivolier. Quando os pobres vinham se casar na igreja ou enterrar um dos seus sem dinheiro, eles tinham direito a uma cerimônia com um desconto muito grande. Isso não estava certo. Era um verdadeiro escândalo. De modo que uma das grandes reformas que fizemos no Petit Colombe foi criar a classe única para todos, sejam ricos ou pobres. Sim, porque havia um bairro rico na paróquia. Embora pequeno, enfim, passou a ser a mesma cerimônia. E além disso, em vez de falarmos latim, fazíamos as cerimônias em francês, no que éramos pioneiros. Ninguém fazia isso. E que pioneiros! A equipe de sacerdotes do Petit Colombe deu origem a uma reforma da missa que o concílio iria aplicar a toda a igreja 20 anos mais tarde. Mas na época, para a classe trabalhadora, a imagem da religião católica ainda se atinha um slogan: a igreja é para os ricos. E os missionários do Petit Colombe compartilhavam seu ponto de vista. Eles sentiam que pertenciam a uma igreja burguesa que afastava o povo do evangelho. Por ocasião da libertação, a iniciativa dessa igreja popular irá produzir um efeito contagioso. Em outras paróquias da classe trabalhadora, sacerdotes tentam reproduzir a experiência do Petit Colombe e o padre Tivolier decide apoiá-los.
Em 1947, ele providencia a reforma de velhas caravanas diferentes, manda instalar camas, uma sala de jantar, uma cozinha e uma capela, e parte em missão junto ao operariado. Antes de sua passagem, a paróquia distribui gratuitamente esse jornal com uma tiragem de 10 mil exemplares. Ele indica o endereço dos cafés e dos cinemas onde se realizam reuniões públicas e onde existem muitos opositores. Nessa época, havia na França um certo número de correntes antirreligiosas. Havia, portanto, uma corrente de trabalhadores sem Deus, não necessariamente comunistas, mas já era uma corrente de pensamento livre e extremamente, digamos, agressiva com relação à igreja. E eles haviam elaborado, inclusive, uma espécie de certidão de batismo, pela qual os pais e os padrinhos se comprometiam a vigiar para que a criança não se aproximasse dos sacerdotes. E essas pessoas juravam impedir que um padre se aproximasse de um moribundo. Outros sacerdotes consideram uma ação ainda mais profunda para reaproximar a igreja das classes populares. Jacques Leu, o primeiro deles, cria uma missão proletária nas docas de Marsella. Ele pretende mudar a imagem dos padres, se imiscuir na classe operária para tocar esse mundo descristianizado. O começo é difícil. Os estivadores suspeitam que eles possam ter sido enviados pelos patrões para espioná-los. E não é pouco ter pela primeira vez um saco de 100 quilos nas costas. O saco escorregou de minha cabeça e caiu no chão. E os estivadores precisaram pegá-lo em meu lugar para seguir na fila. Houve uma espécie de solidariedade pelo coitado que eu era. Nunca fui um campeão dos 100 quilos, mas me empenhei bastante. Deixei de morar no convento dos dominicanos para ir viver no bairro dos estivadores, que hoje diríamos ser o quarto mundo. Foi quando, aliás, o Papa disse num discurso de Pentecostes: como pode a igreja, tão preocupada com o bem de seus filhos, se comportar como se ignorasse condições sociais que tornam praticamente impossível levar uma vida cristã? Camarada sacerdote, apoie nossas lutas. Junte-se a nós. Ouçam eles ao seu redor. Um bom número de padres operários aceitará militar na CGT e, em breve, ter responsabilidades sindicais. Voltamos a encontrá-los engajados na luta por ocasião das greves de 1947, depois, nos anos 50, militantes da paz junto ao Partido Comunista. O Santo Ofício fica em alerta. O episcopado não esconde sua preferência pela ação do Abbé Pierre, que é citado como exemplo. É dentro desse espírito, dizem os bispos, e segundo um plano apenas caritativo que se deve ajudar o povo, sem que aventuras políticas comprometam as funções sacerdotais. Em 1952, o Partido Comunista se mobiliza em Paris para protestar contra a vinda à França do general americano Ridgway. O governo de Antoine Pinay proíbe a manifestação. Ao lado dos feridos, serão presos 2 padres operários. No dia seguinte, um chefe de polícia transmite um relatório ao Vaticano. Em 14 de novembro de 1954, Pio XII põe fim à experiência dos padres operários. Alguns preferem voltar ao estado leigo. Outros se submetem, satisfeitos por terem provado que a igreja não está necessariamente do lado dos poderosos, dos ricos, da ordem estabelecida. Uma ideia fundamental que irá guiar todos os passos do concílio. A igreja mudou de fisionomia aos olhos dos homens. É como dizia o padre Lacordaire, quando lhe perguntavam: mas o senhor converteu muita gente? E ele respondia: não converti ninguém, mas mudei a opinião pública, ou seja, o mundo inteiro.
É dentro desse espírito que centenas de novos bispos chegam a Roma para a abertura do concílio. Eles também darão sua contribuição no sentido de mudar as opiniões e modificar as relações dentro da igreja. A descolonização abriu as portas para o terceiro mundo. O concílio anterior, Vaticano I, reunido um século antes, foi interrompido pela Guerra de 1870. Desde então, nenhum papa julgou necessário convocar novamente uma assembleia desse tipo. Os papas diziam que, com o telefone e as comunicações em geral, o concílio estava eternamente reunido dentro da igreja e que não era o caso de convocá-los para vir ao Vaticano. E que, sendo assim, um concílio seria sempre algo penoso, doloroso até para a igreja, sob certos aspectos, e que seria melhor deixar de convocar concílios no futuro. Foi preciso um homem extravagante, impetuoso, imprudente e, de certa forma, santo, chamado João 23, para que o concílio se reunisse. Se não fosse a extravagância, digamos assim, o extravagante João 23, o extravagante Roncalli, provavelmente não teria havido concílio algum. A abertura solene do concílio foi em 11 de outubro. Entre os prelados que se dirigem a São Pedro, alguns ainda se perguntam por que o Papa está provocando todo esse rebuliço. Outros chegam a se declarar totalmente contrários a este concílio. Os que se opõem são os cardeais da Cúria, ou seja, a administração da igreja, que se opõe a tudo que possa colocar em questão a superioridade do poder central romano. Eles pretendem ignorar os atos preparatórios, esses memoriais que o Papa recebeu dos bispos de todo o mundo, reivindicando uma maior autonomia do episcopado. E também, há 3 anos, a Cúria vem manobrando na tentativa de manter seu poder intacto. Eles aqui prestes a se sentarem. 400 bispos europeus, 750 americanos, 350 asiáticos, 200 africanos. Georges Sutter era correspondente do L'Express. A Cúria não vê com bons olhos essa chegada maciça de bispos que ela não conhece, vindos dos 4 cantos do mundo, negros, amarelos, etc. O que irão dizer? Do que é que falam? Como iremos nos acertar? Providencie, então, o mais rápido possível, uma ordem do dia restrita. Comporta-se como qualquer administração central ou não, que prepara um encontro entre pessoas que têm opiniões divergentes. Ela tenta limitar a ruptura de imediato e é justamente aí que o conflito será desencadeado. Na origem do confronto está a indignação de um grupo de cardeais franceses, belgas e alemães ao saber que a Cúria vai tentar lhes impor a escolha de seus delegados e se encontram para combinar uma resposta. No sábado, 13 de outubro, para surpresa geral, logo após a abertura da sessão, vemos refluir sobre a Praça de São Pedro os 2.000 sacerdotes conciliares. Eles declaram que a Assembleia interrompeu provisoriamente seus trabalhos. Nada mais se soube na ocasião, uma vez que o concílio é privado e os segredos são bem guardados. Sabe-se bem que é proposta a ordem do dia e, logicamente, toda a Assembleia, num caso como esse, começa concordando, dizendo: em seguida veremos, acertaremos a ordem do dia. E os franceses barram imediatamente. É o cardeal Liénard de Lille, que não é um homem de extrema esquerda, quem pede a palavra e diz: essa ordem do dia não está certa, é preciso refazê-la, o que produz grande efeito. Os 2.000 sacerdotes conciliares aplaudem entusiasticamente o contestatário. É um verdadeiro golpe de Estado dos franceses, belgas e alemães contra os italianos da Cúria. Mas a partida ainda não está ganha. Resta um último trunfo aos italianos: os documentos, os textos de reformas destinados à aprovação pela Assembleia, que somente eles conhecem até o momento e dos quais cerca de 200.000 exemplares saíram daqui, da tipografia do Vaticano. Aldo Troiani ficou encarregado desse trabalho.
Era uma coisa absolutamente secreta. Nenhum estranho podia entrar durante o trabalho e devíamos destruir sistematicamente qualquer prova. Quindi dovevamo essere molto attenti anche nel distruggere ciò che rimaneva, insomma. Era distribuído secretamente. O chefe de redação do Lacroix, padre Wenger, cobriu o concílio para seu jornal. Ele encontrou um exemplar dos famosos documentos. Tudo isso é em latim. No primeiro mês do concílio, houve uma forte pressão para que houvesse tradução simultânea. A Cúria Romana e o secretariado do concílio não quiseram, talvez porque não tivéssemos o equipamento suficiente. Mas eu acho que quiseram usar o latim para manter maior controle sobre o concílio. Salutem dicimus sincerissimam omnibus membris patribus. O latim para a Cúria é uma maneira de limitar os debates numa língua que os bispos não dominam completamente. Mas a manobra fracassa, porque pouco a pouco os sacerdotes travam conhecimento, trocam ideias, organizam-se comissões, os contatos se multiplicam. A Cúria é tomada. No encerramento da primeira sessão, o poder irrestrito da administração romana deixa de existir. Mas esse confronto é bem menor se comparado ao que quase levou o mundo ao conflito nuclear. Em novembro de 1962, em pleno concílio, a crise dos mísseis de Cuba opôs violentamente Kennedy e Khrushchev. João XXIII se recusou a tomar partido, apenas rezou e fez apelos à paz. No tempo de Pio XII, tradicionalmente, o Vaticano se colocava no campo ocidental, ao lado dos americanos. Nesse momento, João XXIII não dá mais as costas ao mundo comunista, que também promove sua atualização com a desestalinização em 1956. Quando o Papa João XXIII publica a encíclica Paz sem Terres, Paz na Terra, os soviéticos ficam muito satisfeitos e Khrushchev envia seu genro, Adjubei, para entregar pessoalmente ao Papa o prêmio Balzan da Paz. A emoção provocada pelo desaparecimento de João XXIII em 1963 invade os meios católicos. Em Roma, teme-se o pior com relação ao concílio, pois nada foi terminado. A igreja está de pernas para o ar e alguns só pensam em sepultar o Vaticano II, cujos resultados se revelam, apesar de tudo, muito poucos. A eleição do cardeal Montini, que assume o nome de Paulo VI, não é surpresa. Os cardeais escolheram um homem prudente e hábil, um diplomata, antigo secretário de Estado de Pio XII. Nem mesmo toda a sua experiência foram suficientes para fazer o concílio retomar o caminho certo. Sua maior preocupação é de censurar as duas tendências antagonistas, a minoria partidária da tradição e a maioria a favor da mudança. Esses últimos ressaltam, através de Dom Helder Câmara, que as cerimônias em São Pedro de Roma são dotadas de um fausto intolerável e que a igreja deve se revestir de sinais exteriores de pobreza. Mas é longe de São Pedro, nos bastidores, que acontecem os verdadeiros debates, as lutas de influência. Em comissões como essa, onde se negocia passo a passo adendos aos documentos sobre o papel dos leigos, o ecumenismo, a formação dos padres e dos missionários. Em outubro de 63, a Comissão de Eclésia, reunida em torno do documento sobre a Igreja, lamenta que o texto dê tão pouco espaço à classe operária e recomenda aos redatores que se inspirem nas ideias do Abade Godin em França, país de missão, e nas experiências pastorais do Petit Colombe. O conjunto das questões debatidas fica pouco acessível aos profanos, a tal ponto que até mesmo os bispos se fazem assistir por especialistas. O trabalho deles alimenta um dos mais vivos debates que gira em torno do papel dos bispos diante de um papa infalível, ou seja, entre uma concepção de colegiado e uma concepção monárquica de autoridade.
No primeiro campo, o da mudança, alinham-se o cardeal holandês Alfrink, o belga Suenens e o francês Liénard, o homem que ousou dizer não à cúria. Todos reivindicam maior poder para os bispos. Les évêques participent à cette infaillibilité. Pas à côté du pape, en union avec lui, car il fait partie du collège. Le concile est infaillible, et ce sont les évêques, unis au pape. Na oposição, sustentada pelos conservadores espanhóis e italianos, o influente chefe do Santo Ofício, o cardeal Ottaviani, reafirma a primazia absoluta do Papa sobre a Igreja. Il a reçu seul, et individuellement, le mandat par notre Seigneur d'être la base, le fondement de l'Église, et d'être le pasteur universel. Em Roma, fora do concílio, grupos fazem pressão para modificar as decisões submetidas a votos. Para conseguir a adesão de intelectuais ou de jornalistas, como o padre Morro, responsável pelas transmissões em francês da Rádio Vaticano. Havia pressões de alguns grupos, algumas correntes de pensamento que pretendiam realmente obter a aprovação de ideias próprias. Esses grupos distribuíam mais e mais folhetos, os volantini, como se diz em italiano. Esses, por exemplo, são alguns dos textos que circulavam. Esse é a favor da ordenação de homens casados. Dizia que o celibato não fazia parte da natureza do sacerdócio. Esse é um texto que foi distribuído entre as duas sessões. É Gilbert Murry, do Partido Comunista Francês, que temia a condenação do comunismo, o que não aconteceu porque o ateísmo, que é diferente do comunismo, é que foi condenado. De fato, sabe-se hoje que a atitude do concílio com relação aos soviéticos foi resultado de negociações secretas entre o cardeal Béat e Monsenhor Willebrand. Moscou concorda com a vinda a Roma de observadores russos ortodoxos, em troca da promessa de não condenação do comunismo pelo concílio. Alguns meses mais tarde, o Vaticano conseguirá até que, após 15 anos de Gulag por atividades antissoviéticas e infidelidade ao Papa, o cardeal ucraniano Zlipy seja libertado e autorizado a se juntar ao concílio. Para surpresa do mundo inteiro, por ocasião do encerramento da segunda sessão do concílio, Paulo VI anuncia que irá à Terra Santa. Essa segunda sessão não se mostrou em nada mais frutífera do que a anterior, e o concílio ameaça afundar. O Papa procura uma inspiração divina nesse retorno às origens e quer provocar inquietação nos padres. Vez na história que um Papa vai ao túmulo de Cristo. O entusiasmo é tão grande na Via Dolorosa em Jerusalém que ele precisa abrir mão de seu discurso, de suas orações, e os serviços de segurança temem vê-lo morrer sufocado. No dia seguinte acontece o gesto histórico, a reafirmação da vontade ecumênica do concílio, o encontro com o patriarca Atenágoras. Católicos e ortodoxos se reencontram após 9 séculos de condenações recíprocas. As últimas sessões do concílio serão dedicadas ao exame das relações entre a Igreja e o mundo contemporâneo. O mundo que procura, custe o que custar, libertar-se do peso dos ensinamentos da Igreja e para quem o homem está no centro de tudo, o homem e sua liberdade. Trata-se, no fundo, do que Jean-Paul Sartre teorizou com um gênio literário em sua famosa conferência sobre o existencialismo é um humanismo. Todo homem quer ser plenamente homem. Como posso ser homem se sou limitado nessa minha liberdade? Então Deus aparece como um rival do homem. Eu lhes disse tudo isso com essas poucas palavras.
Esse é para mim o drama da modernidade que concebe a afirmação da liberdade em antagonismo com Deus. Portanto, sem dizê-lo claramente, esse célebre documento foi elaborado para responder a essa pergunta do homem moderno. Após muitas discussões, cada um dos artigos do documento sobre o mundo moderno será submetido ao voto da Assembleia. A apuração foi agilizada pela informática. Algumas propostas conseguem unanimidade rapidamente, como a proclamação da igualdade entre o homem e a mulher, a condenação do racismo e a aprovação dos direitos humanos, contestada pela Igreja durante muito tempo. Os debates se acirram quando se trata de perdoar o povo judeu pela morte de Jesus. Os cristãos do mundo árabe se mostram reticentes. As divergências se tornam ainda maiores quando se trata da liberdade de todo ser humano quanto à escolha de sua religião. Quanto à contracepção e ao casamento dos padres, a Assembleia fica de tal forma dividida que o Papa prudentemente retira essas questões da ordem do dia. O primeiro leigo na história a se pronunciar durante um concílio, Jean Guiton faz uso de uma parábola inesperada para resumir esses 3 anos de trabalho. Comparei muitas vezes o concílio a um Boeing. Vi-me muitas vezes no comando de um Boeing. Eu poderia muito bem ter partido, porque partir não é muito difícil. Desliza-se sobre a pista, depois, num determinado momento, vê-se um leme, e ele sobe para o céu. Isso é fácil. Está ao meu alcance, eu teria feito facilmente. E depois permanece no céu durante algum tempo. Mas a grande dificuldade dele é a aterrissagem. Como o Boeing, que é muito pesado e extremamente potente, conseguirá aterrissar sobre uma pista estreita. Consequentemente, achei que Paulo VI foi admirável, porque ele fez aterrissar o concílio, que poderia ter durado 30 anos, durou apenas 3. Ele o fez aterrissar em condições excelentes. O concílio termina em 8 de dezembro de 1965. A Assembleia conseguiu uma grande vitória sobre a pesada máquina do Vaticano. Um novo estado de espírito passa a reinar na Igreja, o colegiado. Os bispos obtiveram considerável aumento de poder em detrimento de Roma. Os leigos adquirem direito à palavra. Como a noite de 4 de agosto de 1789 representa a abolição dos privilégios da velha monarquia católica. Em outubro de 69, a contestação explode sob as janelas do Papa. O questionamento da autoridade resultado do concílio se manifesta no clima de 68. Os jovens padres reivindicam a abolição, segundo seus próprios termos, de um sistema clerical alienante, para a ira de alguns católicos tradicionais. Esse clero irrequieto reunido em Roma quer se fazer ouvir, à margem do primeiro sínodo dos bispos instaurados pelo concílio. Esses padres vindos de toda a Europa declaram: a destruição do clero é a condição sine qua non para a liberdade dos homens, cristãos ou não. Eles reivindicam o acesso à liberdade de trabalho, à liberdade política e à liberdade sexual. E aproveitam para denunciar o conservadorismo da Igreja, muito distante das lutas sociais e políticas. Nous sommes d'une Église qui croit être en règle en dénonçant les petits péchés, tout en gardant le silence sur les péchés tellement monstrueux qu'ils scandalisent les peuples. Silence sur l'avènement des fascismes. Silence sur l'économie basée sur le seul profit. Silence sur le racisme qui humilie les hommes. Nous sommes d'une Église silencieuse qui préfère sa sécurité à sa mission. Chefiando a delegação francesa está um padre contestador, Jean-Marie Triard. Em 1968, éramos padres que pensávamos que era certo acompanhar os jovens e as pessoas que se questionam participar das manifestações de 68. Mas talvez devêssemos também arrumar as coisas em nossa própria casa, na igreja. Se queremos pregar um evangelho de liberdade, seria preciso que fôssemos pessoas livres.
en arrivant ici, la première fois, j'étais jamais venu à Rome, c'est que j'ai eu vraiment le sentiment que, une fois qu'on avait pénétré dans l'enceinte de cette cité du Vatican, on vivait dans un autre monde et où la puissance des bâtiments, le poids des pierres donnait une assurance qu'on ne pouvait plus avoir ailleurs. J'ai un peu l'impression qu'ici, à certains moments, on vit dans un système où les pierres pensent pour vous, les pierres vous inspirent la puissance, la sécurité, la certitude. Convicção essa que os padres contestatários não hesitam em comparar com a opressão burocrática dos sistemas comunistas, e eles reivindicam nada menos do que a desestalinização da igreja. Muitas vezes o comportamento dos aparatiques do PC foi comparado ao dos aparatiques do sistema da igreja, com sua maneira de obrigar as pessoas a andar com o dedo mínimo sobre a costura, não da calça, mas da batina. Em 1970, Paulo VI se pronuncia sobre o casamento dos sacerdotes. É um não definitivo, para a imensa decepção de muitos deles que esperavam uma reforma após o concílio, como o abade Baudouin. Robert Baudouin era pároco em Tilleuls, uma pequena cidade da Normandia. Ele amava sua empregada, que também o amava, e era do conhecimento de todos. O arcebispo considerou isso intolerável, enquanto que as pessoas o aceitavam plenamente, porque sentiam que era um pároco a serviço deles. Então, quando fomos vê-lo, faltavam poucos dias para sua saída do presbitério e ele estaria na rua, sem teto, sem seguro social, sem aposentadorias, sem possibilidade de reconversão aos 60 anos. É uma demonstração de desprezo pelo homem. Fazê-lo passar por isso, enfim, é um princípio inaceitável. Jésus-Christ est un hippie. S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la Marie-Jeanne avec un regard bleu qui plane. Se a imagem da igreja é contestada nos anos 70, a de Jesus, ao contrário, está em alta. Na abadia de Beaucaire, na Bretanha, o sentido do sagrado e o da festa se unem ao nome de Jesus. O prior Bernard Berthet tem 25 anos. Foi o mais jovem teólogo do Vaticano II. Na volta, ele abriu as portas de seu mosteiro a todos. Ali cruzamos com operários, estudantes, fiéis, pessoas sem fé e o que ele chama de seu laboratório em utopia. Eu dizia que estávamos à procura de um cristianismo crítico, lírico e político. E acredito que essas três palavras definiam realmente uma orientação amplamente partilhada por milhares de pessoas que frequentavam a abadia. Mas não correspondia à concepção que a igreja oficial tinha de um mosteiro cisterciense. Nós tínhamos festas litúrgicas que adquiriam grande dimensão, durante as quais chamávamos dramaturgos, coreógrafos, músicos que tocavam música contemporânea, porque o aspecto lírico nos parecia muito importante. De pergunta em pergunta, de questionamento em questionamento, eu chegava a levantar questões sobre os dogmas fundamentais da igreja, tais como, essencialmente, o da encarnação, que fazia com que eu me tornasse a cada dia um pouco mais herético. Tenho uma estima muito especial pela pessoa, pelo homem Jesus, mas daí a dizer que se trata pura e simplesmente de Deus feito homem, existe uma margem intransponível para mim. Jesus não seria mais o Filho de Deus. Isso a igreja não tolera. As pesquisas de Bernard Berret levaram-no longe demais e ele é destituído de suas funções. O jovem e brilhante teólogo do Vaticano II acabará por deixar a vida religiosa.
O impulso dado pelo concílio despertará outras correntes de pesquisas em todos os cantos do mundo nos anos 70. Na América do Sul, muitos padres denunciam situações políticas e econômicas catastróficas. Eles ensinam a teologia da libertação. Trata-se de uma releitura do Evangelho sob a luz do marxismo. Afirmam eles, tudo é política. A igreja há muito tempo apoia o poder vigente. Mas entre alguns o discurso se torna mais radical, como no caso desse padre que prega a luta armada. Ele escolheu o nome de Camilo em homenagem a Camilo Torres, um padre colombiano que foi o primeiro a se engajar na luta política logo em seguida ao concílio. ¿Por qué no unirnos? ¿Por qué? Si ya se unieron en Colombia el fusil y el Evangelio, la Biblia, en las manos de Camilo. Del padre Camilo Torres, cuya foto ustedes ven aquí adelante, vean. Assim falava Camilo Torres em 1965. Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, alors nous allons le prendre d'une façon violente. 4 meses mais tarde, Camilo Torres foi morto durante um confronto com uma patrulha do governo. Ele se tornaria um herói lendário para os que sonhavam ver um dia Che Guevara e Paulo VI lado a lado. É demais, é demais. Monsenhor Marcel Lefebvre protesta violentamente. Toda essa modernização beneficia apenas os opositores da igreja, a começar pelos marxistas. A partir de 1970, ele cria um seminário em Ecône, na Suíça, contra a abertura conciliar. Em 1988, vem a ruptura, quando ele ordena 4 bispos sem o consentimento do Vaticano. Monsenhor Lefebvre e seus seguidores são excomungados. É de se lamentar que o Papa tenha realizado essa excomunhão. Para nós ela não tem valor, precisamente porque nunca fizemos outra coisa, a não ser ensinar o que a Igreja sempre ensinou. Em outras palavras, eles ignoram solenemente o Vaticano II. Aos olhos deles, o concílio participou da degradação dos costumes e da fé, e eles censuram a Igreja por ter se deixado contaminar pelo espírito do século. Desde o Concílio Vaticano II, percebemos que a Igreja passou a aprender com o mundo. Ela ouve o mundo, talvez para agradá-lo. Existe uma adaptação que, na verdade, representa uma traição de sua mensagem, pois a Igreja se deixa conduzir pelo mundo moderno. Para nós, o Vaticano rompeu com o ensinamento anterior da Igreja e mostrou que, infelizmente, esse ensinamento conciliar, como tal, permite que as coisas caminhem para um estado de barbárie. Entre a contestação dos progressistas e a irritação dos integristas, o Concílio Vaticano II conseguiu, entretanto, a adesão da imensa maioria de fiéis que seguiram o Papa e seus bispos. Para eles, o concílio é, antes de mais nada, a reforma da missa dominical, dos ofícios que deixaram de ser em latim e dos fiéis que rezam em sua própria língua. Em 1965, uma equipe de escritores, de teólogos e de músicos dedica-se a traduzir a liturgia latina para os países francófonos. Il y en a plusieurs qui ont demandé que l'on remplace des Dion par nous te consacrons. Entre eles, o poeta Patrice de la Tour du Pin e o músico Joseph Gelinot, compositor de salmos em francês.
Mesmo assim, muitos fiéis, ao constatar que as missas estão mais vazias a cada domingo, se perguntarão se o concílio atingiu seu objetivo. Para muitos cristãos, o lado visível do concílio foi a transformação da missa. E acho que provavelmente nos faltou habilidade, no sentido que numa cidade como Beauvais, por exemplo, penso que havia cerca de 30 missas dominicais, no conjunto de paróquias e comunidades, e acho que praticamente todas passaram para o francês de um dia para o outro. Se essa passagem tivesse sido progressiva, sem dúvida nenhuma a aceitação teria sido maior. Se a missa de domingo está em baixa, a fé popular continua viva como sempre. Nos anos que se seguem ao concílio, multidões de fiéis continuam se comprimindo fervorosamente em peregrinações. Não houve nenhum arrefecimento na devoção a Lourdes, Fátima ou mesmo aos perdões bretões como os de Cantan. Aqui as pessoas vêm se colocar sob a proteção de um fragmento do cinto da Virgem, trazido da Terra Santa no século XII. Essa devoção popular, esta veneração pelas relíquias, a Igreja não conseguiu mitigar, nem mesmo o culto aos santos, outra vítima da onda de racionalismo que varreu o Vaticano II. En Bretagne, nous plaignons pas parce qu'en Bretagne, tous les saints sont restés. Tous les saints sont enlevés, à part notre petite Sainte Thérèse, notre petite Ornaise, qui est restée dans toutes les églises. Autrement, malheureusement, elles sont dépouillées. Alors ça, les gens s'en vont, il n'y a plus de saints, il n'y a plus rien. C'est depuis que les prêtres sont habillés en civil qu'on ne les reconnaît même pas. Ils ne portent plus leur croix. Ils ne portent même plus de croix ni rien. Et ça, Essa fé popular sabe ignorar as mensagens da Igreja que lhe convém. Em 1981, aqui em Mitsugori, na Iugoslávia, a Virgem teria aparecido diversas vezes. A Igreja, pela voz do bispo de Mostar, recusou-se até agora a reconhecer as aparições e os milagres. Mas nem mesmo a guerra impediu que peregrinos de toda a Europa viessem fazer seus apelos à Virgem. Aqui estão os jovens videntes filmados no princípio dos anos 80, quando se deu uma aparição da Virgem. A Igreja está certa ao continuar se recusando a reconhecer as aparições, tendo suas reservas diante do sobrenatural, dessa fé muito ávida de emoção e de mistério? Alguns acham que é um erro, como Jean-Marie Popper, teólogo e filósofo, antigo redator-chefe da revista Eclésia. A Igreja pós-concílio abandonou o sagrado, o mistério, toda a dimensão sobrenatural, toda a expressão sobrenatural dos ritos. Claro que é um terreno fértil para seitas, porque existe um apetite pelo sagrado. O sagrado e o mistério são inerentes ao homem. E esse é um dos dramas da Igreja. Na intenção de ser racional, ela acabou por extinguir o mistério. Não resta mais nada. Évacuer le mystère et il ne reste plus rien. Teria sido a fé popular que inspirou os carismáticos americanos? Em todo caso, os primeiros grupos carismáticos surgem aqui 2 anos após o concílio como uma reação contra uma religião considerada muito racionalista. Sua abordagem religiosa se inspira nos protestantes pentecostais americanos. Esses católicos querem privilegiar a linguagem do coração. Eles se voltam para o céu sem medo do sobrenatural, como mostram os cânticos que entoam em línguas desconhecidas sob a inspiração do Espírito Santo. No começo dos anos 70, o movimento recruta mais e mais fiéis para grande constrangimento dos bispos americanos. Com medo de se envolver com seitas, ele se mantém à distância.
Uma das grandes vozes do concílio, o cardeal belga Suenens, conseguirá que Roma reconheça os carismáticos em 1975. Por que razão Paulo VI teria acolhido generosamente esses católicos, cuja prática parece bastante distante do espírito do Vaticano II? Paulo VI viveu de forma traumática, eu diria, o pós-concílio em sua aplicação concreta nas comunidades cristãs. E os movimentos carismáticos lhe proporcionaram uma compensação, um apaziguamento, uma tranquilidade de espírito ao declarar: o Concílio Vaticano II não faz apenas a revolução dentro da Igreja, ele conduz uma nova geração que irá impulsionar a Igreja em direção ao ano 2000, sem estratégias de dissidência, de contestação, de revolução. Em 30 anos, os carismáticos se tornaram uma das maiores correntes da Igreja. São hoje cerca de 25 milhões em todo o mundo. Na França, as 3 principais comunidades carismáticas são o Emmanuel, as Beatitudes e o Caminho Novo, sediada aqui na abadia de Hautecombe, em Savoie. Por que os carismáticos despertam tanto interesse junto aos católicos? Provavelmente porque surgiram em um mundo carente de espiritualidade. É exatamente o que Jacques e Marie-Louise Letu vieram procurar em Hautecombe. Ela é formada em altos estudos comerciais e ele era diretor das fábricas da Peugeot da Alsácia. Eles abandonaram tudo para se instalar aqui com seus filhos, numa busca semelhante à de vida comunitária de 68. É verdade que conhecemos a vida comunitária, o companheirismo, os hippies, etc., bem de perto em 68. E talvez ainda nos sintamos atraídos por ela. Mas por que razão? Talvez porque hoje, nesse mundo racional, no qual eu vivi plenamente, que é de uma certa forma bastante árido, frio, faça falta esse calor que o amor transmite. Os carismáticos são recrutados frequentemente nas classes mais favorecidas da sociedade, em meios onde o bom desempenho social é obtido através de competição, estresse e angústia profissional. Eu compreendo muito bem porque um certo número de homens e mulheres procuram na religião justamente o antípoda ou o antídoto dessa espécie de superexcitação permanente. E acho que muitos encontram efetivamente nos grupos carismáticos, ao mesmo tempo, a fraternidade, o calor humano, o silêncio, o chamado a oração de que necessitam, ou seja, um pouco de compensação para essa vida de superexcitação que encontram no mundo. A instituição agiu acertadamente com relação aos carismáticos. A Igreja Católica tem a arte de saber integrar, recuperar, mas no bom sentido do termo. A atitude da Igreja com relação ao movimento carismático faz parte de uma estratégia política, ainda que em algum momento ela possa tê-los considerado um pouco estranhos ou mesmo meio malucos. De forma que os carismáticos seriam os filhos do Vaticano II. Filhos inesperados que surpreenderiam muitos padres conciliares se voltassem aqui, a São Pedro de Roma. O concílio deixou em 1965 uma igreja aberta sobre o mundo, preocupada com a realidade de seu tempo. O teólogo Hans Küng resumiu esse estado de espírito na célebre fórmula: na igreja, de agora em diante, o lema é liberdade, igualdade e fraternidade. Entretanto, as esperanças desse concílio, que pensava ter alcançado seu tempo, foram vítimas de crises na sociedade. A Igreja não soube deter nem a perda da fé, nem a queda da prática religiosa e das vocações. O concílio sofreu a ressaca de um mundo em crise, talvez por ter navegado muito perto das realidades desse mundo, do desmoronamento de seus modelos, de seus sistemas, de suas convicções. Em 1965, no encerramento do Vaticano II, Paulo VI dizia: a Igreja, através deste concílio, se proclamou serva da humanidade. Hoje parece que João Paulo II optou por reconduzir seu rebanho em direção ao grande mistério divino.
Em 4 de abril de 1993, na Costa do Marfim, na novíssima Basílica de Yamoussoukro, João Paulo II enfrenta polêmica. A igreja tem o direito de presentear-se e próprio sagrar a basílica tão grande quanto a de São Pedro de Roma. Quem é esse homem capaz de desafiar a opinião pública mundial? Um evangelizador? Um político? Um místico? Ou os três ao mesmo tempo? Karol Wojtyła nasceu na Polônia em 1920, na pequena cidade de Władowicz, algumas dezenas de quilômetros de Cracóvia. Karol foi criado pelo pai, um oficial liberal do exército polonês. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 9 anos. Excelente aluno, esse menino que gostava de esportes tem grande ascendência sobre seus colegas. Sua atração pelo teatro o levou a representar com uma trupe de amadores. O Papa relembrou uma única vez publicamente essa época de sua vida, quando se dirigia a crianças. Io devo dire che questa età per me era ancora una età tranquilla, ma già si avvicinava un grande cataclismo europeo. Anni 30, sapete bene che già crescevano, sono cresciute queste forze che poi hanno portato a tanta strage, a tanta distruzione, a tante ingiustizie, in senso molto diverso, ma certamente ingiustizie che finalmente vittima di queste ingiustizie è stato sempre l'uomo per diversi motivi. Se si pensa di campi di concentramento, se si pensa di questa cosiddetta in ebraico Shoah, vuol dire esterminazione di un popolo, di alcuni popoli. Ho imparato attraverso queste sofferenze certamente di vedere la realtà del mondo in modo più profondo, attraverso il male che ha marcato tanto l'epoca, il secolo, il nostro secolo, forse specialmente in questo continente europeo, attraverso questo male, queste sofferenze immense, queste tragedie, si è dovuto cercare più profondamente una luce. Ordenou-se padre em 1946 em uma Polônia católica com